E o caboclo já chegou rasgando no chão, ó. E as meninas já ficam até preocupadas, ó, pelo fato dele ser o guerreiro mais forte entre os novatos. Só que o Prota ficou todo animado, ó. O cara recebeu a missão e essa recompensa, lógico, ia ser um cartão em branco, né? Quem não ficaria animado com isso? Tendo a possibilidade de roubar mais um skill. Eu sou ladrão, rapaz. A Cris aqui fala que vai ajudar o Prota, mas o nosso menino não precisa, né? O cara tá de boaça. E ele fala pra ela saírem do local e conseguir mais pontos para o grupo. A Cris fica se recusando, pois ela tá preocupada com ele, mas a Júlia concorda. E nesse climão todo, a Cris, vendo que não vai poder mudar a decisão dos dois, ela apenas resolve concordar. Então ela puxa a Júlia e fala pra ele tomar cuidado, que as duas vão conseguir mais pontos para o grupo. Fala, galera! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E como muitos queriam ver o final do teste, então vamos para ele. E não se esqueça, seu gostei é muito importante, pois vai ajudar a fortalecer o canal. Então, dado o recado, simbora pro vídeo. Bora! Algumas horas antes do caboclo aparecer na frente do Prota, ele tava farmando alguns figurantes, né? E nessa brincadeira ele ganhou bastante ponto. Então ele resolve parar um pouquinho para descansar. E assim olhar o ranking dos novatos. E ele vê que mesmo brigando durante 2 dias direto, ele ainda não conseguiu alcançar o Prota. E o caboclo sabe que o Prota é forte, né? Pois mesmo ele tendo as habilidades dele selada, além dele ficar em primeiro lugar, ele conseguiu ainda ajudar os companheiros dele. E ele tá dizendo isso lembrando do dia que ele conheceu o Prota. Nem imagina que o bicho ainda tá mais forte. Assim ele se levanta e fala que não irá ficar para trás, pois ainda tem tempo de alcançar ele. Mas nesse momento, o cara de bosta do diretor faz a chamada de vídeo para ele. E é aqui que ele usa sua habilidade e começa a controlar o caboclo. Quando ele recebe essa chamada, a sua cabeça começa a doer bastante. E o sistema vai logo avisando que tem alguém tentando controlar sua mente. Só que ele não pode fazer muita coisa, né? E assim, a mente dele é toda controlada. E foi dessa forma que o caboclo foi enfrentar o Prota. E no X1 dos dois, o caboclo tá soltando vários ataques. Só que o Prota desvia dele de forma bem fácil, né? E o motivo do caboclo ser chamado de gênio é por causa dessa habilidade bem aqui, ó. Ascendência marcial, uma habilidade de ranquear. O caboclo vai pra cima do Prota, só que ele desvia. Então ele ataca novamente. Só que ele tenta acertar as pernas do Prota. Só que ele também desvia. E o Prota fica bastante impressionado, pois ele melhorou bastante desde o dia que eles se conheceram. E o caboclo, vendo que o Prota tá no ar, ele tenta atacar com o escudo. Então o Prota dá um pisão nesse escudo e toma um impulso para pegar um pouco de distância, pois ele percebe que uma luta de curto alcance não vai ser vantajoso para ele. E quando ele pega certa distância, ele ativa o impulso de vento e passa direto pelo caboclo. O Prota tá fazendo isso para deixar ele distraído, assim fazendo ele perder o foco. E quando ele tá rodeando o caboclo, ele começa a ativar sua corrente elétrica. Só que o caboclo, percebendo isso, ele solta um ataque na direção do Prota, para tentar dar aquela parada nele, né? E assim o caboclo se afasta um pouco. E o Prota, vendo isso, ele fica bastante impressionado, pois o caboclo tem uma análise de batalha muito boa. E assim ele percebe que não vai ser tão fácil como ele tinha imaginado, pois ele queria enfrentar o caboclo sem usar muita força, apenas dar uma cansada nele para usar a derivação universal para quebrar a magia que colocaram nele. E o Prota nem precisa ver para saber que o diretor tá sorrindo feito um idiota. E olha o sorriso do Prota, ó, pois ele já tá preparando algo especial só para o diretor, pois nesse momento o bichinho vai ficar sério, ó. E o Prota fala: então se esse cabeçudo tá vindo a gente, vamos dar um show que ele nunca vai esquecer. Mas esse show vai ser bem caro, ó. E em alguns minutos de X1, até a instrutora lá na sala de comando tá toda surpresa. Ela nem tá acreditando no que tá vendo. Um mago solando um guerreiro. E os cabeçudos estão mais impressionados, porque esse não é um guerreiro qualquer. Esse é um dos guerreiros mais fortes entre os novatos. E ele tá botando essa pressão toda, mesmo ele sendo um mago. E isso até agora era novidade. E o diretor sentado, só rindo que nem idiota, pois ele tá achando isso bastante interessante. E desse modo a briga acaba. O caboclo cai no chão e o Prota bastante feliz. E no momento que o Prota começou a levar isso a sério, ele nem precisou fazer muito esforço, pois ele parece bastante bem. E ele fala que como o caboclo é um guerreiro, já já ele vai se recuperar. Então o Prota dá aquela olhada para cima, pois ele sabe que tá sendo observado. E assim, ele solta uma bomba de luz, deixando todas as câmeras sem visão dele. E o diretor já fica como? Fica todo aperreado, tentando descobrir o que ele vai fazer. Ele pega o controle da mulher, tenta mudar de câmera, mas não tá dando certo. Ele fica irritado, quebra o controle, e com essa irritação toda ele chama o instrutor Kim. E com essa cara de bosta aqui, ele briga com o instrutor. Não importe o que você pense, é pra levar ele até minha sala. Cara feia do caralho, parece um dinossauro. E lá fora, com essa luz bastante forte que o Prota fez, ele vai em direção ao caboclo e assim ele usa a derivação para deixar ele livre do controle mental. E quando o caboclo recobra a consciência, ele acha meio estranho no local onde ele tá, pois tá bastante diferente do que ele lembrava. E quando ele tá totalmente acordado, ele começa a sentir bastante dor e cai no chão. E o Prota fala para ele que não teve escolha, já que foi o caboclo que veio próxima dele. E o cara fica se perguntando: por que diabo eu fiz isso? Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus?
Pois é, gente, o caboclo aqui não é doido, ele conhece a força do Prota, né? Aí o caboclo pensa direito e vê que não consegue se lembrar de muita coisa. O que ele se lembra é só de ter ouvido a voz e apagado. E o cara não é burro nem nada, né? Ele sabe que não existe muitos estudantes que podem fazer esse tipo de ataque mental. Assim ele pergunta para o Prota se ele tem alguma ideia de quem poderia ter feito isso. E o Prota diz que não faz ideia. Mas ele solta aquele migué e fala que para alguém poder fazer isso, a pessoa deve ter um cargo bastante alto na academia. E com o fim desse X1, ele recebe a recompensa da missão. E aqui nós percebemos que só o Prota consegue ver essas cartas, porque o caboclo tá olhando para ele e ele tá segurando nada. E ele vendo o Prota, ele também percebe que ele tá inteiraço, enquanto ele tá todo arrebentado. E assim, quando ele levanta totalmente, ele pede desculpa para o Prota e ele responde que tá tudo bem. E quando ele tá saindo, o caboclo pede para ele esperar e joga seu crachá na direção dele. O Prota fala que se ele fizer isso, ele vai ser desqualificado. Só que o caboclo tá de boa com isso e fala que como ele perdeu para o Prota, isso é o correto a se fazer. E diz que hoje ele perdeu, mas no festival da academia ele vai derrotar o Prota e pegar seu crachá de volta. E dessa forma ele sai do semiplano. Só que deixando o Prota bastante animado. E aqui temos que tomar uma decisão. E aí galera, o caboclo precisa ou não de um nome que nem as meninas? Então comenta aqui embaixo o nome BR para ele e o que tiver mais like, a gente vai usar ele. E depois que se passaram 3 dias, todos são teleportados de volta para o ginásio. E o Prota tá falando que 1,5 milhão de pontos não é tão ruim assim. E já tem uns caras lá atrás já olhando para ele com um olhar de raiva. E a Cris, como sempre, discutindo com ele, falando para ele ficar feliz, pois ele bateu o recorde. E ela olha pra Júlia para ver se ela também concorda. Só que a Júlia tá murmurando, falando que se ela tivesse um pouco mais de tempo, ela teria conseguido 1,6 milhões. Só que a Cris tá feliz, né? Pelo fato que eles vão ter uma vida boa dentro da academia, graças a esses pontos. Eu sou rica! Então o Prota fala para ela, se tu multiplicar por 10, vai gostar ainda mais, já que essa é a conversão para o dinheiro real fora da academia. Então eles conseguiram mais de 10 milhões. E a Cris, ouvindo isso, ela fica até de boca aberta. A surpresa é tanta que até a Júlia fica espantada. E ele ainda fala mais, já que eles ficaram em primeiro, vão ter pontos bônus, e será em torno de 1 milhão. E as duas aqui entram numa festa. E o Prota, vendo essas duas malucas, fica até com vergonha. E atrás novamente vemos o olhar de ódio voltado para ele. Só que não demora muito, todos ficam em silêncio, pois o instrutor tá no meio deles. E tá indo em direção a quem? Direção a quem? Ao nosso Prota, é claro. Ele nem precisa falar muita coisa, pois o Prota já entende a situação e pergunta se é sobre o teste. O instrutor confirma, então o Prota só passa por ele. A Júlia fala se eles não devem perguntar para onde tem que ir, e o Prota só fala para a sala do diretor, não é instrutor. E o instrutor, ele só confirma que sim, e fala para as duas irem também. Então, lá na sala do diretor, o Prota tá cheio de marra, falando que o diretor mandou eles vir para a sala dele, mas ele não tá nela. As meninas já ficam se perguntando o que diabo tá acontecendo com ele, porque ele tá estranho. Então o instrutor manda elas sentarem também. E nesse momento o diretor chega, e as duas ficam de pé e se apresentam. E ele, com esse sorriso de bosta, fala que já conhece as duas pela gravação do teste. Só que o Prota continua sentado, e fala que o diretor tá atrasado e que quase dormiu esperando ele. Caralho, cuzão. O pessoal dá uma olhada pra ele e todos em pensamento perguntam se ele tá maluco. Só que o diretor mantém a calma, mas por dentro tá morrendo de ódio. O Prota fala que queria ter pelo menos tomado um banho, já que estava 3 dias dentro do semiplano e não teve tempo nem de descansar na hora que chegou. E o diretor continua sendo cauteloso com ele. Só que o Prota não é bobo, percebe isso. E ele tá fazendo esse jeitão de propósito mesmo, gente. Assim o diretor, ele passa pro assunto principal. Ele dá os parabéns para o Prota por ele ter ficado em primeiro lugar. Só que o Prota já corta ele, falando que se não fosse pelas duas, ele não teria conseguido. O diretor fala que isso pode ser verdade, só que você quebrou o recorde. E nós da academia queremos dar uma recompensa para vocês. Primeiro, vocês vão ter suíte de graça. Segundo, vocês vão ter prioridade em qualquer estabelecimento da academia. Terceiro, nas provas, se vocês não gostarem de suas notas, vocês vão poder mudar ela. E para ter esses benefícios, vocês só vão precisar assinar um contrato comigo. O que acham disso? E o Prota, ouvindo isso, recusa na hora. O Prota diz que inicialmente isso parece bom, mas essas recompensas, a gente pode conseguir elas se esforçando durante um mês. E o velho que tava sorrindo até agora, ele fica com essa cara de bosta. E o Prota continua falando, e o bicho aqui tá sorrindo de felicidade. Ele fala, já que a academia é baseada em força, não tem nenhum motivo para assinar esse contrato. Mas me deixa ver essa bagaça bem aqui. Caralho, o maluco é brabo. E o Prota vai lendo o contrato em voz alta. E ele fala que o contrato vai durar 5 anos e 30% dos ganhos vai ser para a academia. E o Prota fala, olha diretor Ganguji, isso não parece ser uma recompensa, parece mais um contrato de escravidão. Explica isso direito para nós. E o diretor fala, isso é regra da academia e não podemos fazer nada. Ah não, aí ele extrapolou. E ele fala que vai deixar os 3 decidirem isso, já que não podemos forçar vocês a assinar ele. Então a Cris e a Júlia se olham e fala que vai recusar também. E o diretor Ganguji fala que isso é uma pena, pois isso era o melhor que ele podia dar para eles. E então novamente ele pergunta para o Prota, só que dessa vez ele ativa sua habilidade. E aí, tu vai recusar mesmo?
E olha essa mãozinha, gente. Reconhece ela e com a Hel aparecendo atrás do Prota e entregando a carta para ele, o Prota fala que vai recusar sua oferta. E ao mesmo tempo ele começa a copiar a habilidade do Ganguji. E o diretor fica com essa cara de pastel. Pois é, gente, o Ganguji não tá acreditando no que tá vendo. Então o Prota fala que se era só isso, ele vai se retirar. E todos vão saindo um por um. A Chris sendo a mais educada e a Julia só falando adeus mesmo. E nesse momento o instrutor sente um arrepio e o diretor manda ele sair da sala. E assim vemos o Ganguji com essa cara de bunda, sorrindo feito besta, achando que nosso Prota é ainda mais interessante. E lá fora, o Prota pergunta se elas vão ficar bem por ter recusado a oferta. A Chris fala que no começo até gostou, mas depois que o Prota leu o contrato, achou meio estranho. E certeza que ele ia enganar eles na base da conversa. A Julia diz que o contrato parecia ser meio injusto. E mesmo que demore um tempo, os privilégios, como tu disse, a gente pode conseguir nós mesmos. E o Prota fala que fica feliz, pois ele também queria que elas recusassem, mas isso teria que ser uma escolha delas. E a Chris, do jeito fofa dela, ela fala que ele parecia estranho, pois ele fez uma cara de bunda quando tu disse não. Então a Julia pergunta se ele sabia de alguma coisa. O Prota pergunta por que ela pensa isso, e ela fala que ele parecia muito agressivo lá dentro. E a Chris diz pra ele contar tudo que ele sabe. Só que o Prota fala que não sabe de muita coisa, mas o que ele sabe é que elas não devem confiar em ninguém. Então a Julia pergunta, nem podemos confiar em você? E a Chris aparece atrás dela e fala, não, você não deve confiar nele, pois ele abandona as amigas no meio da rua. E ela começa a implicar com ele de novo, só que não demora muito, ele empurra ela pra trás. Será que isso é demônio? E como já é noite, todos têm que ir para os dormitórios agora. E ele empurra a Chris falando que os das meninas é para o lado esquerdo e dos meninos para o lado direito. Então vai dormir e me deixa em paz. E quando o Prota chega no dormitório dele, ele apenas despenca na cama. E assim terminamos esse capítulo. Então comenta aqui embaixo se você gostou desse capítulo, se você está ansioso para o próximo, então deixe o seu gostei e até a próxima, pessoal. Fui!